Nós damos mais uma pausa aqui no acompanhamento da CPI da Covid para falar do ambiente político e do próprio ambiente em relação à CPI. Nós estamos em contato com Marco Aurélio Nogueira, que é cientista político. Marco Aurélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Marco Aurélio, vamos falar primeiro do depoimento de hoje, que não rendeu muito, né? A grande justificativa para ele estar presente à CPI seria o fato de ele ter trabalhado durante algum período informalmente no Ministério da Saúde, não é? Ele justificou que ele pegou a mudança de ministro, a saída de Taixa, a entrada de Pazuello, ele já é muito conhecido dos políticos, ele era afiliado ao partido, ainda é, então ele já faz parte desse ambiente político, parece bastante desenvolto e tenta se livrar de qualquer acusação, de qualquer envolvimento em negociações, né? Não, é verdade. Quer dizer, eu acho que o script da CPI, no que se refere aos depoentes, ele está sendo repetido. Os depoentes, os testemunhas, os investigados, suspeitos de participação em eventos, estão o tempo todo procurando fugir das responsabilidades. Todos eles são inocentes, nada fizeram de errado e simplesmente confirmam os dados que servem tanto para minimizar qualquer responsabilidade dos seus superiores, no caso do depoimento de hoje do Eduardo Pazuello, e, sobretudo, para isentar o presidente Bolsonaro de qualquer responsabilidade em relação a qualquer assunto envolvendo vacinas ou abordagens a respeito da pandemia. Então, é um pouco mais do mesmo, né? Quer dizer, eles não irão revelar nada que já não se saiba e acrescentarão muito pouca coisa ao conjunto de provas que a CPI certamente já acumulou. Os depoimentos desta semana deixam-se evidente que havia uma tentativa de negociações paralelas para aquisição de vacinas, sem qualquer garantia de entrega, mas se tentou colocar propinas. É mais ou menos o que nós tivemos antes do recesso parlamentar dos últimos depoimentos que redirecionaram as investigações da CPI, né? É verdade, quer dizer, eu acho que isso já está suficientemente demonstrado. É evidente que há um percurso entre o acúmulo de provas e o processamento dessas provas em termos de finalização de um relatório. É muito provável que os senadores que estão dirigindo a CPI, ou a bancada que está mais ativa ali, tenha a expectativa de acumular ainda mais evidências de que houve problemas graves no caso das compras das vacinas e também no caso da gestão da própria pandemia. Então, eu acho que vai haver, nesse próximo ciclo da CPI, uma repetição de situações que a gente já viu e que certamente não vão esclarecer mais coisas além do que já se viu. Eu acho que o problema mais grave foi o atraso na aquisição das vacinas, não necessariamente essas negociações, se tenta apurar, inclusive se o presidente Bolsonaro foi de fato alertado quanto à possibilidade de irregularidades, é um ponto que pegaria no governo. Agora, a responsabilidade maior seria nos atrasos, que foi lá no começo da CPI que se falou em relação à aquisição da vacina da Pfizer e da própria Coronavac, né? Pois é, por isso que eu faço uma distinção entre vacinas e gestão da pandemia, porque o peso maior do crime, de responsabilidade aí no caso, tem a ver com a gestão da pandemia, que não só implicou um atraso na compra de vacinas, como implicou também uma difusão de tratamentos alternativos completamente inócuos, que simplesmente facilitaram a progressão do vírus. No caso das vacinas, a gravidade é o atraso e é também as suspeitas de corrupção no caso da tentativa de compra de alguns dos fármacos, né? Quer dizer, então, mas o grande problema, que inclusive está na origem da própria pandemia, da própria CPI, é a gestão da pandemia, né? Porque aí é que, de fato, nós podemos chegar a alguma conclusão em relação à responsabilidade e aos eventuais crimes de responsabilidade
que foram cometidos tanto pelos ministros do governo, particularmente o ministro da Saúde, como pelo próprio presidente da República, que é dono do seu ministério. O máximo que ele falou hoje, o ex-assessor, é a falta de traquejo político dos militares, né, nas negociações, responsabilizando o Pazuello, mas tinha outros integrantes também militares, né, que estão envolvidos, inclusive, em processos agora, em denúncias, mas ele fala em falta de traquejo. Pois é, eu acho que aí há também uma evidência de que se trava hoje, no ambiente governamental, uma espécie de disputa entre alas, que, em parte, uma delas é seguramente a ala militar, mas ela não é totalmente coesa, e alas políticas e alas técnicas. Né? Há uma disputa para ver quem é que vai ficar, digamos assim, com o abacaxi. Né? Quer dizer, essa é uma questão. E provavelmente o Ayrton Soligo, né, o depoente de hoje, faz parte dessa disputa, dessa concorrência entre as alas governamentais para estabelecer quem é que vai arcar com o prejuízo maior. Agora, Marco Aurélio Nogueira, independentemente de não termos ruídos políticos maiores da CPI, pelo menos nessa retomada dos trabalhos pós-recesso parlamentar, não falta de outro lado, né? Nós estamos vendo um embate crescente aí entre o presidente Bolsonaro e ministros, o ministro Barroso do TSE e já entra também Alexandre de Moraes, que vai ser o sucessor dele à frente do TSE, mas por causa do processo das fake news, não é? E o presidente desafiando os dois, aumentando o tom, né, desses embates e acusações, depois o TSE rebatendo acusações feitas pelo presidente. Se fala agora na instalação de uma outra CPI, que seria para tratar dessa questão aí de possíveis irregularidades em relação às urnas eletrônicas, possíveis fraudes aí nas eleições. Como é que você vê essa situação hoje, o retrato que nós temos de momento? Olha, eu acho que você colocou bem, Denise. Eu acho que a temperatura política ela ultrapassa seguramente muito a CPI da Covid. Né? Quer dizer, ela está mais fria porque a CPI já se delongou no tempo e fora dela a temperatura está subindo muito. E muito provavelmente essa subida de temperatura é intencional, ela não é uma coisa fortuita. E ela tem a ver com certos planos ou certas táticas políticas do próprio presidente, né? Porque a impressão que dá é que ele está pedindo para ser impedido, né? Ele está criando as condições para, por uma via ou por outra, ele ser impedido e sofrer o impeachment. E é provável que isso faça parte de um cálculo de médio prazo, que pode chegar até a proximidade das eleições, e que levaria o presidente ou a não disputar as eleições ou a disputar de uma maneira ainda mais agressiva do que foi nas eleições de 2018. Eu acho que a temperatura política ela sobe na medida em que o presidente radicaliza o discurso e faz com que ataques deixem de ser até mesmo institucionais e passem a ser pessoais. Isso tudo é algo extremamente complicado e que provavelmente terá que ser encaminhado, processado, digerido pelo Congresso agora na retomada dos trabalhos. E com essa proximidade do presidente com o Centrão, muda a configuração, fica mais favorável para ele, favorável ao governo no Congresso? Olha, em princípio, eu acho que fica, né? Porque o Centrão tem uma presença expressiva no Congresso, tem votos, e está, aos pouquinhos, se infiltrando de maneira muito eficaz no governo federal. Agora, o Centrão não rasga dinheiro, como a gente costuma falar. Ele também se deixa direcionar pela opinião pública. Na medida em que a opinião pública se manifestar de maneira muito frontal contra o presidente Bolsonaro, seguramente o Centrão poderá flutuar, oscilar mais para cá ou mais para lá,
ou precificar de uma maneira mais agressiva o seu apoio ao governo, ou mesmo se afastar de maneira discreta ou retumbante da base governista no Congresso. Eu acho que tudo depende um pouco de como a voz das ruas se expressará, como ela vai se manifestar e como ela será ouvida pelos deputados e senadores do Centrão. E a gente vê agora com maior frequência essas manifestações, tanto de apoio ao presidente, como manifestações contrárias a ele. Teremos manifestações, inclusive, de representantes da direita contra a postura do presidente Bolsonaro. Isso é um movimento que tende a ganhar força com a proximidade das eleições, né? Sem dúvida, porque as ruas sempre foram o local onde a disputa eleitoral é vencida. Né? Quer dizer, ela não é vencida nas redes, ainda que as redes possam ter uma importância muito grande na sociedade atual. Mas é nas ruas que se ganha a batalha pela eleição. Né? E isso com movimentos sendo convocados, agora de maneira um pouco mais ampliada, porque até então eram os movimentos mais de esquerda que faziam as convocações. Agora você tem um espectro de outro tipo. Se eventualmente, daqui a alguns meses, essas duas alas se organizarem, se articularem, se unirem e convocarem manifestações conjuntas, o que seria desejável para uma oposição mais forte, certamente isso vai repercutir com força muito maior. E para acrescentar, Denise, eu diria o seguinte, que o ambiente político ele também está passando de uma maneira indevida e surpreendente até por essa discussão sobre o voto impresso, ou voto auditável. Né? Quer dizer, que é uma discussão bastante extemporânea, quer dizer, o Brasil não registra nos últimos anos, nas últimas eleições, nenhum caso agudo de fraude ou de informações equivocadas, de processamento equivocado, e ele está sendo forçado também como parte de um jogo que se destina a agudizar o conflito político. Ouvimos o Marco Aurélio Nogueira, cientista político. Marco Aurélio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês.